Bem-vindas ao nosso espaço de exploração aqui no canal Arqueobook. Hoje a gente está começando um formato diferente, o Bookcast. Isso aí. A ideia é a gente conversar a fundo sobre livros que fazem pensar, né? Exatamente. E para essa estreia a gente escolheu um que já chega chegando, Conspiracies and the Cross, do Timothy Paul Jones, que a gente poderia traduzir como Conspirações e a Cruz. Um tema quente, sem dúvida. É curioso, né? Passaram quase 2000 anos e Jesus de Nazaré continua sendo, bem, notícia, gerando debate, controvérsia e, claro, um monte de teoria da conspiração. É uma figura que não some, né? Impressionante. E o livro do Jones entra justamente aí, nesse cenário de hoje, cheio de ceticismo, de perguntas sobre o cristianismo mais histórico. Pelas resenhas, ele faz isso de um jeito bem inteligente, acessível, até com humor, né? Tentando dar ferramentas para quem lê lidar com essas questões. Exato. O livro meio que responde a um momento cultural, que ele descreve no prefácio, onde a Bíblia já não é vista como autoridade por todo mundo, sabe? E aí muita gente fica sem saber como defender a própria fé de forma racional. E a nossa ideia hoje, então, é focar bem no comecinho do livro, na introdução mesmo, que ele chama de O Problema com Jesus. Uhum. Antes da gente entrar nas 10 conspirações que ele vai analisar depois, a gente quer entender o ponto de partida dele. Por que que ele escreveu isso? Que problema é esse que ele vê? Perfeito. É essencial entender o diagnóstico dele primeiro. E ele já começa dizendo que a visão tradicional sobre Jesus, sobre as origens do cristianismo, está sofrendo muito questionamento hoje em dia. Não é algo isolado na visão dele. Ele dá exemplos bem conhecidos, fala do impacto de livros como O Código da Vinci, do Dan Brown, né, que popularizou toda aquela história de linhagem secreta, de um cristianismo escondido. Nossa, esse livro deu o que falar. Demais. E ele cita também o Jesus Seminar, aquele grupo de estudiosos que, bem, ficou famoso por votar com bolinhas coloridas para decidir o que Jesus teria dito ou não. Sim, e geralmente concluíam que bem pouco do que está nos evangelhos era autêntico na visão deles. Era bem controverso. E não para por aí, né? Não. Ele menciona também documentários que causaram barulho, tipo O Túmulo da Família de Jesus. Lembra? Que sugeria que tinham achado os ossos de Jesus e da família, o que é contra a ideia da ressurreição. Lembro sim, mexeu com muita gente. E ele fala também dos que ele chama de ateus militantes, figuras como Richard Dawkins, Christopher Hitchens. Ah, o Hitchens. Tem aquela frase forte que você mencionou na pauta. Pois é. Não sou ateu, sou um antiteísta. Não suporto pessoas de fé. Mostra uma postura bem combativa, né? Com certeza. E ele amarra isso com um dado estatístico, que na época que o livro saiu nos Estados Unidos era bem chamativo. Quase 20%, um em cada 5 jovens universitários se dizendo ateu ou agnóstico. É um número alto. O ponto dele parece ser que essas ideias não ficam só nos livros ou na academia. Elas vazam para a cultura geral, impactam as pessoas, principalmente os mais jovens. Mas assim, essas teorias são novas mesmo? Ou é coisa requentada? Então, esse é um ponto bem interessante que o autor levanta. Ele argumenta que muitas dessas teorias que bombaram mais recentemente são, na verdade, tipo reciclagens de ideias mais antigas. Ah, é? Tipo o quê? Ele diz que o Dan Brown, por exemplo, se inspirou muito num livro dos anos 80, Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Já ouvi falar. E que outros estudiosos, como a Elaine Pagels, que estuda os evangelhos gnósticos, ou John Dominic Crossan, que também era do Jesus Seminar, já estavam explorando essas visões alternativas de Jesus há mais tempo. Entendi. Então, o que parece novo, às vezes, já tem uma história por trás. Exato. A percepção dele é que esse cenário de dúvida tem raízes mais profundas e as novas conspirações muitas vezes só dão uma roupagem diferente para argumentos antigos. Faz todo sentido. E essa sensação de ser bombardeado por informações conflitantes, o autor não só observou nos outros. Ele conta uma experiência pessoal bem forte, né? Que parece ter sido o gatilho para o livro. Totalmente. Ele fala que, quando era universitário, trabalhava como bibliotecário à noite. E aí ele entrou numa crise de fé bem pesada. Imagino. O que aconteceu? Ele começou a ler sobre coisas que abalaram as certezas dele.
Por um lado, ele encontrou aqueles paralelos entre Jesus e os mitos de deuses pagãos que morriam e ressuscitavam. Sabe, Mitras, Osíris, Átis, Horus. Ah, sim, aquela ideia. Será que a história de Jesus é só mais um mito desses? Exatamente. Essa pergunta bateu forte nele. E, por outro lado, ele começou a se aprofundar nos desafios da crítica textual. Crítica textual. Explica melhor isso pra gente. É, basicamente, a área que estuda as cópias antigas dos manuscritos para tentar chegar o mais perto possível do texto original. No caso do Novo Testamento, a gente não tem os autógrafos, né? Os documentos escritos pelos próprios apóstolos. O que a gente tem são cópias de cópias feitas ao longo dos séculos. Ok. E o Jones descobriu que existem milhares de diferenças entre essas cópias. Pequenas variações que os especialistas chamam de variantes textuais. Milhares. Nossa, isso deve ter sido um choque, não invalida tudo. Para quem tem uma visão talvez muito linear da Bíblia, pode ser chocante sim. É uma dúvida que surge na hora. A gente vai ver como ele lidou com isso depois. Mas descobrir essas variantes foi um dos elementos da crise dele. Entendi. E para completar, ele também topou com os tais evangelhos perdidos, os apócrifos, tipo o evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Filipe, de Judas, textos que mostram Jesus e um cristianismo bem diferentes do que está no Novo Testamento. Caramba! Então era mito, pagão, problema nas cópias, evangelho alternativo. Tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Ele descreve que se sentiu completamente despreparado, que não achava respostas no ambiente religioso dele. E aí ele entrou numa busca quase obsessiva, lendo dezenas de livros de todas as visões possíveis sobre o assunto. Uma verdadeira jornada pessoal, então. Com certeza. E essa busca intensa por respostas depois daquela crise é que levou ele a procurar o que ele chama de um alicerce mais firme, firmer foundation para a fé dele. Ele sentiu que precisava de algo mais sólido do que só a tradição da igreja ou a emoção do momento, sabe? Algo que aguentasse o tranco da crítica histórica e intelectual. Isso. E ele conta que duas figuras foram muito importantes para ele achar esse alicerce. Uma delas, bem conhecida, C.S. Lewis. O autor de Nárnia. Que também era um grande defensor do cristianismo. Ele mesmo. O Lewis ajudou o Jones a olhar para aqueles paralelos com os mitos pagãos de outra forma. Em vez de ver o cristianismo como cópia, o Lewis dizia que esses mitos eram como que ecos de desejos profundos da humanidade, sabe, pelo divino, pela salvação, pela vida eterna. Desejos que encontrariam cumprimento real, histórico, na pessoa de Jesus. Uma reinterpretação interessante. Muda a perspectiva. Muda bastante. E o outro nome que ele cita como fundamental foi Bruce Metzger. Metzger. Esse nome não é tão famoso para o grande público, talvez. Quem foi ele? O Metzger foi, tipo, um dos maiores papas da crítica textual do Novo Testamento no século XX. Uma autoridade mundial mesmo. E foi lendo Metzger que o Jones entendeu melhor a questão das variantes textuais. Ah, então ele achou uma resposta para aquela angústia das milhares de diferenças. Achou. O Metzger mostrava que sim, existem muitas variantes, mas a imensa maioria é coisa pequena. Erro de grafia, palavra invertida, coisa que não muda o sentido do texto. E o mais importante, nenhuma doutrina central do cristianismo depende de alguma dessas variantes disputadas. Ufa! Isso é um alívio, imagino. E mais, o Metzger argumentava que, justamente por a gente ter tantos manuscritos antigos e alguns bem próximos da época dos originais, a gente consegue reconstruir o texto do Novo Testamento com uma segurança muito maior do que a de quase qualquer outro livro da Antiguidade, tipo Platão, Aristóteles. Que interessante. Então, aquilo que começou como um abalo para a fé dele, a crítica textual acabou virando um motivo de confiança, depois de estudar mais a fundo com gente como Metzger. Exatamente. A fé que saiu dessa crise, ele sugere, era uma fé mais madura, mais informada. E essa experiência toda parece ter deixado ele bem crítico com algumas formas de crer, né? Ele fala das razões podres. Sim, ele dedica uma parte importante da introdução para criticar o que ele considera bases muito frágeis para a crença religiosa. São duas principais que ele chama de rotten reasons, razões podres. E quais são elas? A primeira é basear a fé só no sentimento, na experiência subjetiva. Aquela coisa do eu senti Jesus no meu coração, então é verdade. Ué, mas a experiência pessoal não conta?
Muita gente diria que é o mais importante? Ele não diz que não conta ou que não é importante. O problema para ele não é ter a experiência, mas fazer dela o único fundamento, porque a nossa interpretação da experiência pode estar completamente errada. Como assim? Ele dá uns exemplos bem pesados. Jim Jones, do Templo dos Povos, que levou centenas ao suicídio. Ele dizia ser a reencarnação de Jesus, de Buda, de Lenin. Provavelmente sentia coisas fortíssimas. Nossa! José Luiz de Jesus Miranda, que se dizia Jesus e o anticristo ao mesmo tempo. O pessoal do Heaven's Gate, que se matou esperando uma nave espacial. Todos eles, provavelmente, tiveram experiências subjetivas intensas. Mas as interpretações eram, bem, desastrosas e falsas. É verdade, olhando por esse lado. Ele até usa um exemplo mais leve, meio de brincadeira da mística cabeça fumegante de Bob, um oráculo falso da internet. A ideia é, você pode ter uma experiência até com algo claramente falso e interpretar como quiser. A experiência em si não prova nada sobre a verdade da interpretação. Entendi o ponto. Sentimentos são válidos, mas não podem ser o único termômetro da verdade. E a segunda razão? Podre? É a fé baseada só na autoridade que a própria Bíblia diz ter. O famoso tá na Bíblia, eu creio, acabou. Ah, o argumento circular. Exatamente. Ele diz que isso é uma lógica circular. Falar que a Bíblia é verdade porque ela mesma diz que é inspirada por Deus não funciona para convencer alguém que já não acredita nisso. Cai no vazio. Ele compara com outro livro, né? Sim, ele usa o exemplo do Alcorão. O Alcorão também afirma ser a palavra de Deus, inspirado divinamente, só que o Alcorão contradiz a Bíblia em pontos essenciais. Por exemplo, diz que Jesus não morreu na cruz. E aí? E aí que, se os dois livros reclamam a autoridade divina, mas se contradizem, a simples afirmação de autoridade não pode ser o critério final para saber qual está certo, se é que algum está. Precisa de algo mais, um critério externo para avaliar. Entendi. Ele não está negando a inspiração da Bíblia, mas dizendo que a crença nisso precisa de um fundamento que vá além da autoafirmação do livro. Isso. É isso. Perfeitamente. E esse fundamento para o Jones tem que ser histórico, baseado em evidências que a gente possa examinar. Ele até cita aquele versículo de 1 Pedro, né, que os cristãos devem estar sempre preparados para responder à razão da esperança que há neles. Ah, a defesa da fé, a apologética. Isso. E essa defesa não deveria ser só baseada em eu sinto ou porque a Bíblia diz, mas em razões que façam sentido historicamente, com evidências. Ok. Então, juntando tudo isso, a introdução, o problema com Jesus, pinta esse quadro de ceticismo na cultura, muitas vezes vindo de teorias recicladas, mostra a jornada do autor buscando respostas mais sólidas e critica essas bases de fé que ele acha fracas, defendendo uma abordagem mais histórica, baseada em evidência. Qual é, então, a missão do livro que ele define a partir daí? O objetivo claro dele é dar ferramentas para o leitor. Ele quer que a pessoa não só acredite no que o Novo Testamento diz sobre Jesus, mas que saiba por que essas afirmações fazem mais sentido, do ponto de vista histórico, do que as teorias conspiratórias. Ele quer que o leitor consiga analisar criticamente não só as conspirações que ele trata no livro, mas as que ainda vão surgir. É um chamado para uma fé mais informada, sabe? Que sabe o que crê e por que crê. E ele faz um contraste entre essa abordagem focada em fontes históricas e as fontes que as teorias conspiratórias costumam usar, né? Sim, ele aponta que muitas dessas teorias se baseiam em coisas que a maioria dos historiadores vê com muito pé atrás. Documentos escritos séculos depois de Jesus, como os evangelhos gnósticos. Que são bem posteriores, né? Bem posteriores. Ou interpretações muito forçadas de achados arqueológicos, tipo o túmulo de Talpiote, ou supostos códigos secretos em quadros, ou evangelhos perdidos que ninguém nunca achou de verdade. Entendi, a abordagem dele é outra. Ele quer focar na análise histórica das fontes mais antigas, mais próximas dos eventos. E ele argumenta que essas fontes principais são justamente os documentos que a gente encontra no Novo Testamento. Ótimo. Acho que agora a gente tem uma visão bem clara do problema que o Timothy Paul Jones quer encarar e do jeito que ele pretende fazer isso em Conspirações e a Cruz. Entendemos o porquê do livro e essa busca pelo tal alicerce mais firme. Exato. Com essa base bem definida,
A gente está pronto para começar a ver as respostas que ele dá. Nas nossas próximas conversas aqui no Bookcast, a gente vai mergulhar em cada uma das 10 conspirações que o livro discute. Vamos olhar os argumentos céticos e o que o Jones apresenta como contra-evidência. Isso aí. E a primeira delas, que a gente vai explorar no nosso próximo encontro, já vai direto num ponto nevrálgico. Quem escreveu os evangelhos? A conspiração é, ninguém sabe quem escreveu os evangelhos. Será? São anônimos mesmo? Foram testemunhas ou gente que viveu muito depois? Vamos investigar as evidências. Vai ser interessante. E, para a gente fechar hoje, fica talvez uma reflexão, né? Inspirada por essa introdução toda. Com tanta informação, tanta teoria, tanta dúvida sobre figuras como Jesus, como é que a gente, individualmente, consegue construir um entendimento que seja crítico, mas ao mesmo tempo bem fundamentado? Onde é que está o nosso alicerce mais firme, pessoal, para navegar nesse mar de informação e, às vezes, desinformação? Boa pergunta para a gente pensar. Fica aí a reflexão. Nessa parte, vamos falar sobre a conspiração número 1, apresentada no livro Conspiracies and the Cross. É aquela ideia, né, que circula bastante de que ninguém sabe de verdade quem escreveu os evangelhos do Novo Testamento. A alegação básica, assim, é que os nomes que a gente vê lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, não estavam nos textos originais, sabe? A teoria é que foram colocados bem depois, talvez lá pelo século II, e aí os autores de verdade seriam anônimos ou pelo menos não aquelas testemunhas oculares que a tradição diz. Ok, vamos tentar desembrulhar isso com base no que o livro traz. Pois é, e essa é uma questão fundamental, né? Porque mexe direto com a confiabilidade histórica desses textos. Se a gente não consegue, assim, conectar os evangelhos com testemunhas oculares ou gente próxima a elas, como é que fica a certeza sobre o que eles contam? A fonte que a gente está analisando, o livro do Timothy Paul Jones, ele argumenta contra essa conspiração usando algumas linhas de evidência bem interessantes. Certo. Então, vamos para a primeira pista que o livro levanta. A datação desses textos. Como é que se descobre a idade de um livro antigo assim? Sem data de publicação, sem aquelas notas que a gente tem hoje. Imagino que seja um belo desafio para os especialistas, né? É um desafio, sim, mas tem uma área fascinante para isso, a paleografia. É basicamente o estudo da escrita antiga. Pensa um pouco, tipo, como a nossa letra muda com o tempo, ou até o jeito de escrever na internet, as gírias. Muda tudo, né? Então, do mesmo jeito, os estilos de escrita mais formais usados lá nos papiros, nos pergaminhos, tinham características bem marcadas para cada época. É quase como uma impressão digital daquele tempo. Uma impressão digital temporal. Gostei disso. E como é que isso funciona na prática com os evangelhos? Bem, os paleógrafos, que são os craques nisso, eles olham tudo nos mínimos detalhes, sabe? O formato de cada letra, o espaço entre elas, se usavam abreviações, que tipo de material era a tinta. Nossa, é um monte de coisa. Aí eles comparam um manuscrito que não tem data com outros documentos da mesma região que tem data conhecida, tipo registros do governo, cartas pessoais que alguém datou, contratos. Comparando os estilos, eles conseguem encaixar o manuscrito sem data numa janela de tempo. Às vezes, com uma margem de erro de algumas décadas só. E aí, pelo que eu vi na fonte, a coisa fica realmente interessante. É onde entra o tal do Papiro 52, o P52. Parece que é um fragmento bem pequeno, né? Acharam no Egito, que é longe pra caramba de onde dizem que João escreveu, que seria lá na Ásia Menor, hoje Turquia. Como é que o pedacinho de papiro vira uma peça tão chave para datar um livro inteiro? Exatamente. O P52 é minúsculo, cabe na mão, mas tem trechos ali do capítulo 18 de João. A importância dele não é o tamanho, mas sim a idade e onde ele foi encontrado. E a chave para datar é essa comparação paleográfica que a gente falou. Os especialistas pegaram o P52 e compararam o estilo da escrita com outros papiros que eles conseguiam datar com mais certeza. Certo. E compararam com o que exatamente? O livro menciona um exemplo bem curioso. Sim, um exemplo-chave que o livro cita é o papiro Fayum 110. Esse é interessante. É uma carta de negócios, olha só, de um fazendeiro egípcio, um tal de Lúcio Gemelos,
E essa carta tem data certinha, ano 94 depois de Cristo. É uma carta comum, sabe? Falando de coisa de fazenda, irrigação, colheita. Peraí, uma carta de um fazendeiro do primeiro século, falando de agricultura no Egito, ajudou a datar um trecho do Evangelho de João? Essa conexão parece, assim, meio surpreendente. É surpreendente. Mas para a paleografia faz todo sentido. Os especialistas viram semelhanças muito grandes no estilo das letras gregas, sabe? O jeito que foram desenhadas, a forma, entre o P52 e essa carta do fazendeiro de 94 d.C. E essas semelhanças levaram a maioria dos paleógrafos a concluir que o P52 foi copiado mais ou menos na mesma época ou um pouquinho depois. A estimativa mais comum joga a cópia do P52 ali entre o fim do século I e a primeira metade do século II. Talvez por volta de 125 d.C., mas podendo ser até mais antigo. Agora pensa na implicação disso, que é o ponto central do argumento no livro. Se uma cópia de João já estava lá no Egito, a centenas e centenas de quilômetros de onde provavelmente foi escrito, numa data tão antiga quanto o começo do século II, isso quer dizer que o evangelho original teve que ser escrito antes disso, certo? Provavelmente ali na segunda metade do século I. E essa época bate com o tempo em que as testemunhas oculares de Jesus, ou gente que conheceu elas diretamente, ainda estavam vivas. Isso, né, dá uma balançada forte naquela ideia de que os evangelhos foram escritos muito, muito tempo depois do que aconteceu. Ah, saquei. A descoberta, lá no Egito, não só ajuda a datar o fragmento em si, mas sugere que o texto original já tinha tido tempo de viajar, de se espalhar. Faz sentido. E o livro Conspiracies and the Cross diz que não é só o P52, né? Tem outros fragmentos antigos também. Isso. Correto. O P52 é o mais antigo que a gente tem do Novo Testamento, mas não é o único importante dessa época inicial. O livro menciona outros papiros que também indicam que os evangelhos já estavam circulando nos séculos I e II. Por exemplo, tem os papiros P66 e P90, também do Evangelho de João, geralmente datados do século II. Por Evangelho de Mateus, a gente tem fragmentos como o papiro 64, que às vezes chamam de papiro Madalena, e os papiros P103 e P104, todos apontando para o século II, talvez até fim do século I para alguns deles, e para Lucas tem o papiro 4 e o papiro 75, também do século II. O papiro 75 é bem legal e o livro destaca isso. Ele originalmente tinha pedaços enormes de Lucas e de João juntos, no mesmo códice, que era tipo um livro antigo, sabe? Isso mostra que, pelo menos lá para o fim do século II, esses dois evangelhos já eram copiados e circulavam juntos, como se fosse uma coleção. Então, a evidência física, esses pedacinhos de papiro que resistiram quase 2000 anos, eles pintam um quadro bem diferente daquele da conspiração. Indicam que os evangelhos já estavam escritos e sendo copiados muito mais cedo do que essa teoria alega. Ainda num tempo em que a memória viva dos eventos ou a geração logo seguinte estava por aí. É impressionante pensar nesses fragmentos como testemunhas silenciosas, né? Exatamente. Essa evidência material é a primeira linha de argumentação do livro contra essa ideia de anonimato e datação muito tardia. E isso já faz a ponte para a segunda linha de evidência que a obra explora. Os testemunhos de figuras importantes da igreja primitiva sobre quem realmente escreveu esses textos. Ok, então os textos são antigos. Mas e os nomes? Mateus, Marcos, Lucas, João, de onde vieram? Alguém naquela época, mais perto dos acontecimentos, confirmou que foram eles mesmos? O livro traz depoimentos de líderes da igreja lá do começo. Quem eram essas pessoas? E por que o que elas disseram seria importante? O livro foca em algumas figuras-chave, sim. Isso especialmente Papias de Herápolis e Policarpo de Esmirna. Os dois viveram num período, olha, crucial, entre o fim do século I e meados do século II. E o ponto vital que a análise no livro enfatiza é a conexão deles com a geração dos apóstolos, ou com gente muito próxima aos apóstolos. Não eram pessoas escrevendo séculos depois, baseado em ouvir dizer, sabe? Papias, por exemplo,
Ele foi bispo lá em Herápolis, na Ásia Menor, atual Turquia. Ele mesmo escreveu num livro dele que se perdeu, mas que Eusébio, um historiador da igreja do século IV, citou, que ele fez questão de ir atrás de informação com quem tinha conhecido os apóstolos pessoalmente. Ele menciona ter ouvido presbíteros, que eram tipo anciãos ou líderes, e até as filhas de Filipe, provavelmente o diácono Filipe, lá do livro de Atos, que moravam na região dele. Ele estava, assim, ativamente buscando tradições orais e escritas direto na fonte ou quase lá. Uhum. E o Policarpo, qual era a ligação dele? Parece que era ainda mais direta, pelo que eu entendi. Sim, a conexão de Policarpo é ainda mais forte, mais direta. Ele foi bispo de Esmirna, também na Ásia Menor, e ele é conhecido na tradição por ter sido discípulo direto do apóstolo João. Imagina só, ele teria convivido, aprendido com um dos apóstolos mais chegados de Jesus. Isso coloca ele numa posição, assim, única, para receber e passar informação confiável sobre a origem dos escritos cristãos, especialmente o Evangelho de João. O livro ressalta que eles não eram figuras isoladas, eram líderes de comunidades cristãs importantes, totalmente imersos na tradição viva que estava sendo passada adiante. Certo. As credenciais de proximidade com as fontes são fortes. Mas o que eles disseram especificamente sobre os autores? A tradição que eles registraram confirma os nomes que a gente conhece hoje? Mateus, Marcos? Confirma, sim. Pápias, segundo o que Eusébio cita dele, fez comentários bem específicos sobre Marcos e Mateus. Ele contou ter ouvido de um presbítero, alguns acham que poderia ser o próprio apóstolo João, que Marcos foi intérprete de Pedro. Segundo Pápias, Marcos escreveu com cuidado tudo que ele lembrava dos ensinos e feitos de Jesus, do jeito que Pedro contava. Mas olha que interessante. Ele diz que não necessariamente na ordem cronológica certinha, porque Pedro adaptava a pregação dele para quem estava ouvindo no momento. Mas Pápias faz questão de dizer que Marcos foi fiel ao que ouviu, que não tirou nem pôs nada por conta própria. Interessante essa observação sobre a ordem e a fidelidade ao relato de Pedro. E sobre Mateus, o que o Pápias registrou? Que ele organizou os loja na língua hebraica ou dialeto hebraico e cada um os interpretou ou traduziu como pôde. Essa palavra grega, loja, geralmente é entendida como os ditos, os ensinamentos ou talvez até um relato mais completo sobre Jesus. A referência à língua hebraica provavelmente quer dizer aramaico, que era a língua do dia a dia lá na Judéia. Essa ideia de uma versão original de Mateus em aramaico ou hebraico é um debate acadêmico longo, mas o ponto crucial para o argumento do livro é: temos uma atribuição clara e bem antiga do Evangelho a Mateus, feita por alguém como Pápias, que estava buscando fontes primárias. Entendi. E o Policarpo? Ele complementou isso, confirmou essas informações? Um bispo muito influente lá na Gália, atual França, no fim do século II. Ele escreveu bastante contra o que ele via como heresias e, ao fazer isso, ele registrou que aprendeu com Policarpo sobre a origem dos evangelhos. Segundo Irineu, Policarpo confirmava e até ampliava esse quadro. Irineu, se baseando na tradição que ele recebeu de Policarpo e que, portanto, vinha lá de João, atribuiu assim: escrito para os cristãos de origem judaica, entre os hebreus, na língua deles. De novo a questão do aramaico-hebraico, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma. Segundo, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, escreveu o evangelho dele depois da morte de Pedro e Paulo, registrando a pregação de Pedro. Lucas, o companheiro de Paulo, registrou num livro o evangelho que Paulo pregava. E quarto, João, o discípulo amado publicou o evangelho dele por último quando morava lá em Éfeso, na Ásia Menor. Então, o que a gente tem aqui, segundo a análise do livro, é uma espécie de cadeia de transmissão bem clara, né? Informações vindo direto dos apóstolos ou de gente muito próxima, passando para figuras como Pápias e Policarpo ali no fim do século I, início do século II, e sendo registradas de forma consistente pelos discípulos deles, como Irineu, ainda no século II.
Essa consistência, vindo de figuras diferentes, mas todas ligadas à geração apostólica, parece um argumento forte contra aquela ideia de que os nomes foram só inventados depois para dar um peso aos textos, né? Pessoais diretas são os pontos fortes desse argumento, como o livro apresenta. Não parece ser uma coisa fabricada séculos depois, mas algo que já estava bem estabelecido e circulando nas comunidades cristãs lá no começo do segundo século. A obra argumenta que essa cadeia de custódia da informação, digamos assim, é um fator bem importante para se levar em conta. Isso nos leva então para a terceira pista discutida no livro. E essa ataca bem no coração da conspiração número 1. Aquela alegação de que os títulos Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, etc., foram colocados depois e que os textos circulavam anônimos ou talvez com outros nomes antes disso. O que os próprios manuscritos antigos dizem sobre esses títulos. Eles aparecem lá. Então, a análise dos manuscritos que o livro apresenta dá um contraponto importante para essa ideia. É verdade, como a gente já falou, que os fragmentos mais antigos que temos, tipo P52, por serem só pedacinhos do meio do texto, ou talvez pelo formato da época, né, rolos não tinham capa como um livro hoje, eles podem não ter os títulos visíveis. Mas essa falta nos fragmentos mais antigos não poderia ser usada justamente para dizer que eles eram anônimos no começo? Poderia sim ser interpretado assim. Mas o argumento central que o livro destaca é outro. O ponto crucial é, assim que a gente começa a achar manuscritos mais completos ou fragmentos que pegam o começo ou o fim do texto, onde os títulos geralmente ficavam, esses títulos aparecem de um jeito surpreendentemente consistente. A gente encontra repetidamente as fórmulas Evangelho segundo Mateus, em grego kata Mateião, Evangelho segundo Marcos, kata Marcon e por aí vai. Essa preposição kata, segundo, é até interessante, talvez indicando algo como a versão do Evangelho conforme a tradição que vem de Mateus e assim por diante. E qual é a importância dessa consistência nos manuscritos que têm os títulos? O que é fascinante aqui, e que o livro Conspiracies and the Cross enfatiza muito, é a ausência de evidência manuscrita contrária. O que a gente não encontra são cópias antigas do Evangelho que hoje chamamos de Marcos, com o título, sei lá, Evangelho segundo Bartolomeu ou Evangelho segundo Felipe. Não existem manuscritos antigos que sugiram uma outra tradição de autoria circulando, competindo com a tradicional. Não tem vestígio nos documentos de um período longo de anonimato onde nomes diferentes fossem testados ou debatidos nas cópias. Essa uniformidade dos títulos, desde que eles começaram a ser registrados nos manuscritos que chegaram até nós, isso já a partir do século II, sugere muito fortemente que essa atribuição a Mateus, Marcos, Lucas e João foi aceita de forma muito ampla e muito cedo, aceita pelas comunidades cristãs que copiavam, distribuíam e liam esses textos. O argumento do livro é que, se tivesse rolado uma grande conspiração lá no século II para inventar nomes e colar nos evangelhos, era de se esperar que a gente achasse alguma evidência de discordância, sabe? Títulos alternativos, debates sobre quem escreveu, nos milhares de manuscritos e fragmentos que temos hoje. Mas essa evidência contrária, segundo a análise apresentada, simplesmente não existe no registro dos manuscritos. Entendia. A falta de variação nos títulos, onde eles aparecem, é usada como indício forte contra uma atribuição feita depois, de forma arbitrária. Então, juntando todas as peças que o livro apresenta, a datação antiga dos manuscritos, pela paleografia, os testemunhos consistentes dos líderes da igreja primitiva, com conexões diretas com as testemunhas, e essa uniformidade notável nos títulos encontrados nos manuscritos. Qual é a conclusão final da fonte sobre a conspiração número 1? Aquela ideia de que ninguém sabe quem escreveu os evangelhos. No livro Conspiracies and the Cross, é que essa teoria conspiratória, específica, a do anonimato total e da invenção tardia dos nomes dos autores, ela não se sustenta muito bem quando a gente confronta com as evidências históricas e textuais que estão disponíveis. Os nomes Mateus, Marcos, Lucas e João não parecem ser, segundo essa análise, atribuições aleatórias fabricadas séculos depois
ou só umas etiquetas convenientes para dar uma autoridade artificial para os textos que eles não tinham originalmente. Pelo contrário, então. O livro argumenta que esses nomes refletem a tradição que já vinha sendo recebida desde bem cedo. Precisamente. A argumentação construída na obra é que esses 4 nomes refletem a tradição consistente e antiga que já circulava nas comunidades cristãs desde o fim do século I e começo do século II. Uma tradição que, como a gente viu com Pápias e Policarpo e Irineu, conectava o conteúdo desses escritos a fontes apostólicas ou muito próximas delas. Marcos, ligado à pregação de Pedro, Mateus sendo o próprio apóstolo coletor de impostos, Lucas associado às viagens e fontes de Paulo e João sendo o apóstolo ou pelo menos a tradição direta que veio dele e dos discípulos dele lá em Éfeso. A investigação apresentada sugere que a autoria, embora talvez não no sentido moderno de um autor individual assinando a obra com copyright, ela é rastreável a essas figuras ou às correntes de tradição que partiram delas. Portanto, a análise busca mostrar que existe uma base histórica razoável, apoiada em múltiplas linhas de evidência para aceitar as atribuições tradicionais. E isso acaba minando a premissa central da conspiração de que ninguém sabe quem escreveu os evangelhos. Exato. O objetivo da análise no livro é mostrar que, embora sempre exista espaço para debate acadêmico sobre detalhes, rejeitar completamente as autorias tradicionais como se fosse só conspiração ignora um conjunto bem significativo de evidências antigas que apontam para outra direção. Essa foi a análise da conspiração número 1. Ninguém sabe quem escreveu os evangelhos, baseada nos argumentos e evidências apresentados no livro Conspiracies and the Cross. Uma exploração detalhada que nos levou da paleografia aos testemunhos da igreja primitiva e à análise dos próprios manuscritos. Na próxima parte desta nossa exploração detalhada do livro, vamos mergulhar na conspiração número 2, como os evangelhos perdidos se perderam. Vamos investigar a alegação de que existiam muitos outros evangelhos importantes que foram suprimidos ou destruídos, e o que as evidências históricas realmente sugerem sobre isso. Nessa parte, vamos falar sobre a conspiração número 2, como os evangelhos perdidos se perderam. A alegação central aqui é que, lá nos primeiros séculos do cristianismo, alguns líderes da igreja teriam, assim, escondido de propósito vários livros. Exato. Livros que, para quem defende essa ideia, deveriam estar no Novo Testamento. E tem gente que vai além, Dizem que esses textos perdidos eram, na verdade, as escrituras originais dos primeiríssimos cristãos. Pois é, essa ideia pegou bastante força, Muito por causa de trabalhos como os do pessoal do Jesus Seminar, que às vezes tem umas visões, digamos, diferentes. Uhum. E claro, best-sellers como O Código da Vinci, do Dan Brown, ajudaram muito a popularizar isso, ou outros livros tipo O Jesus Risonho, e até acadêmicos sérios como a Elaine Pagels, que escreveu Além da Crença, exploram essa diversidade e o lugar desses textos. E aí a pergunta que fica é, mas esses evangelhos ditos perdidos, eles são mesmo mais antigos que os 4 que a gente conhece? Mateus, Marcos, Lucas e João? Uhum. Será que eles mostram um cristianismo diferente que depois foi, abafado pela igreja oficial? Essa é a base da conspiração, Exatamente. E para investigar isso, a gente precisa olhar para a história. Um marco foi a descoberta de Nag Hammadi, lá no Egito, em 1945. Foi meio sem querer, os agricultores acharam uns códices antigos, tipo uma biblioteca escondida. Uau! Muitos textos que ninguém conhecia ou só por nome, e a maioria escrita em copta. Copta! Dá para explicar rapidinho o que é essa língua? Claro. Copta é basicamente a última fase do egípcio antigo. É descendente direto dos dialetos da época dos faraós, só que escrita com o alfabeto grego mais uns caracteres egípcios adaptados. Ah, interessante. Foi a língua usada no Egito nos primeiros séculos da era cristã, tanto pelos cristãos nos mosteiros quanto por outros grupos, incluindo os gnósticos, que escreveram muitos desses textos de Nag Hammadi. Os manuscritos em si são mais do século 3, 4 depois de Cristo,
mas as obras que eles copiaram podem ser mais antigas. Nossa, é incrível como uma descoberta assim, né? Arqueológica, mexe com tudo. Parece que abriram uma janela para o passado. E isso atiçou a imaginação de muita gente, certo? A ideia de um Jesus diferente, Com certeza. talvez mais filósofo, um mestre de sabedoria, menos divino. Lembro que algumas leituras, tipo as do Jesus Seminar, falavam de um Jesus que era, antes de tudo, um homem sábio judeu. Sim. Essa foi uma das interpretações que ganhou força, focando em certos ditos de Jesus, como os do Evangelho de Tomé. Mas é importante pensar no que isso significa teologicamente, né? Se Jesus foi só um grande sábio, como vários outros, então, para o cristianismo tradicional, ele continua morto. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios 15, é bem direto. Se Cristo não ressuscitou, a fé não tem sentido. A ressurreição é o centro da fé cristã se tornou majoritária. Ok. Então vamos tentar entender isso melhor. O ponto-chave é a idade e a autenticidade desses textos em comparação com os evangelhos que estão na Bíblia, certo? Como é que os estudiosos fazem essa comparação? Basicamente, a análise segue duas linhas principais. A primeira é a datação, quando esses textos foram escritos originalmente. Aí se olha a língua, o estilo, referências históricas e, às vezes, a data dos manuscritos mesmo pela caligrafia. Entendi. A segunda linha é a dependência literária. Esses textos perdidos usaram os evangelhos do Novo Testamento como fonte? Ou foi o contrário? Ou será que ambos beberam de fontes ainda mais antigas? Faz sentido. E, aplicando isso, o que a gente descobre sobre os exemplos mais famosos desses evangelhos perdidos? Podemos começar pelos evangelhos gnósticos. O nome vem de gnosis, né? Conhecimento em grego. Os grupos gnósticos, que eram bem variados, geralmente acreditavam num conhecimento secreto para a salvação. Ah, sim, já ouvi falar. Muitos viam o mundo material e o Deus do Antigo Testamento como algo ruim, imperfeito. Para eles, Cristo era um espírito divino, não Deus encarnado de verdade, ele só parecia humano. Veio despertar uma faísca divina dentro de nós. Muitos textos de Nag Hammadi, tipo o Evangelho de Tomé, de Filipe, até o de Judas, têm essa pegada gnóstica. E o Evangelho de Tomé, que é talvez o mais conhecido desses? Como essa visão gnóstica aparece nele? O Tomé é uma coleção de 114 frases, ditos de Jesus, sem muita história conectando. Alguns ditos são bem parecidos com os de Mateus, Marcos e Lucas. Talvez preservem coisas autênticas. Mas outros têm um tom bem gnóstico. Foco no autoconhecimento para achar o divino interior, desprezo pelo corpo, pelo mundo material. Sobre a data, a maioria dos estudiosos coloca a versão final de Tomé lá por meados do século II, tipo 140, 170 DC. Ah, então depois dos evangelhos canônicos. Exato. Embora algumas frases possam vir do século I, a forma final e o filtro gnóstico parecem posteriores. Ele mostra conhecer as tradições dos outros evangelhos, o que sugere que dependeu deles. Então, mesmo que tenha partes antigas, o conjunto e a teologia gnóstica indicam que veio depois. Isso já complica a ideia de ser um original suprimido, né? E falando em coisas que acham que foram suprimidas, tem o famoso documento Q. No Código da Vinci mesmo falam de Constantino escondendo evangelhos que mostravam Jesus humano. Que às vezes entra nisso. Aqui é crucial entender o que é o quê, para quem estuda isso a sério, que vem de Quelle, fonte em alemão. Não é um livro que acharam, não. Ah, não? Não. É uma hipótese acadêmica. Surgiu lá no século XIX para explicar o material mais ditos de Jesus, que aparece em Mateus e Lucas, mas não em Marcos. Entendi. A teoria é que Mateus e Lucas usaram Marcos, mas também usaram essa outra fonte escrita, o tal Q. Mas a gente não tem nenhum manuscrito de Q. Se existiu, o conteúdo seria muito parecido com o que já lemos em Mateus e Lucas. Sermões, parábolas. Nada indica que tivesse algo bombástico ou perigoso. Então, aquela história do Constantino. É furada. A ideia de Constantino suprimindo evangelhos sobre a humanidade de Jesus em Nicéia, em 325 d.C., não bate com história. O debate em Nicéia foi sobre a divindade de Cristo. E os próprios evangelhos canônicos mostram Jesus bem humano, comendo, dormindo, chorando.
É curioso como uma hipótese vira quase fato na cultura pop, né? Verdade. Essa distinção é muito importante. E além dos gnósticos e do quê, tem outros evangelhos que parecem, sei lá, dialogar direto com os canônicos, talvez adaptar eles. Sim. E isso é super importante para a datação e para ver quem dependeu de quem. Tem exemplos claros do século II que são basicamente reescritas ou edições dos evangelhos canônicos, feitas para encaixar em teologias específicas. Como assim? Por exemplo, o Evangelho dos Ebionitas e o dos Nazarenos. Parecem ser versões alteradas de Mateus, usadas por grupos judaico-cristãos. Os Ebionitas, por exemplo, viam Jesus mais como um profeta humano, não divino desde sempre. Um escritor antigo, Epifânio, até acusou esses grupos de mutilarem o Mateus original. Nossa, então eles pegavam um evangelho conhecido e mudavam para dizer o que eles acreditavam. Exatamente. Outro caso conhecido é o de Marcião, lá por 140 d.C. em Roma. Ele tinha uma visão bem radical. Achava que o Deus do Antigo Testamento era mau, diferente do Deus Pai de Jesus. Que doideira! Pois é. Para defender isso, ele jogou fora o Antigo Testamento todo e quase todo o Novo. Criou a própria Bíblia dele. Uma versão editada de Lucas e 10 cartas de Paulo, também editadas. Ele tirou de Lucas tudo que ligava Jesus ao judaísmo, à criação, tipo a genealogia, o nascimento. Entendi. O fato dele ter precisado editar Lucas mostra que o Lucas original, como a gente conhece, já existia e era reconhecido. Ah, isso é um ponto muito forte. O próprio ato de editar um texto para criar outro evangelho prova que o primeiro já existia. Isso vira a lógica da conspiração de cabeça para baixo. Precisamente. E a mesma lógica vale para outros textos. O Evangelho de Filipe, o de Maria Madalena, o Diálogo do Salvador. Todos de Nag Hammadi. Eles conhecem os evangelhos sinóticos, às vezes até João. Citam, reinterpretam passagens dos canônicos, dentro da visão gnóstica deles. Isso indica muito fortemente que eles vieram depois dos textos que formaram o Novo Testamento. Por isso que os nomes Filipe ou Maria nesses títulos não querem dizer que foram eles que escreveram, mas foi uma forma de dar autoridade a esses textos mais recentes. Faz todo sentido. E tem o Evangelho de Pedro. Esse é diferente, né? Não é gnóstico, mas tem umas coisas estranhas. O Evangelho de Pedro é bem curioso. Acharam fragmentos dele no Egito, no fim do século XIX. Ele conta a paixão, morte e ressurreição. Não tem aquela teologia gnóstica. Em algumas coisas, está alinhado com os canônicos, tipo colocar Maria Madalena indo ao túmulo cedo. Ok. Só que ele tem elementos bem lendários, dramáticos, que não estão nos 4 evangelhos. A parte mais famosa e bizarra é na ressurreição. 2 anjos descem do céu, entram no túmulo e saem carregando Jesus, seguidos pela cruz. Só isso, uma voz do céu pergunta: "Você pregou aos que dormem?" E aí se ouve uma resposta da cruz: "Sim." Uma cruz falante. Sério, isso é, nossa, totalmente inesperado. E como isso ajuda a datar o texto? Bom, além dessa parte lendária, que geralmente indica uma data mais tardia, tem outra coisa. A forte tendência antijudaica do texto. Ele culpa os judeus e Herodes pela crucificação de forma muito mais direta que os canônicos, e quase isenta Pilatos. Por exemplo, quando Pilatos lava as mãos, o texto diz que nenhum dos judeus lavou as mãos, nem Herodes. Essa carga na polêmica reflete mais as tensões entre cristãos e judeus que aumentaram ao longo do século II. Então a data provável é meados do século II. Entendi. A narrativa reflete um momento histórico posterior aos eventos. Agora, tem uma história que parece mais de filme de suspense do que de estudo antigo. O caso do Evangelho Secreto de Marcos. Ah, sim. A história do Morton Smith. Essa é uma das mais polêmicas da área. Em 1958, o Smith, que era um professor respeitado, disse que achou e fotografou, num mosteiro perto de Jerusalém, uma cópia do século XVIII de uma carta. Uma carta. Uma carta supostamente escrita por Clemente de Alexandria, um teólogo importante lá do fim do século II. Nessa carta, o Clemente falaria de uma versão secreta do Evangelho de Marcos, com partes extras usadas para ensino avançado
mas que teriam sido distorcidas por hereges. A parte mais comentada descreve Jesus ensinando um jovem sobre o mistério do reino de Deus no encontro à noite. Uma passagem que, claro, deu o que falar. Mas a autenticidade dessa carta é bem duvidosa, né? Muito duvidosa. Tem fortes sinais de que pode ser uma fraude bem feita, talvez pelo próprio Smith. Primeiro, o manuscrito original sumiu depois que ele fotografou. Só temos as fotos dele. Segundo, a caligrafia nas fotos é suspeita. Alguns especialistas dizem que não bate com o estilo do século XVIII, que tem um tremor de falsificador, uns retoques. E a história do sal. Ouvi algo engraçado sobre isso. Exato. Essa é talvez a pista mais curiosa. A tal carta de Clemente usa uma metáfora. Diz que os hereges misturaram impurezas ao sal para corromper o evangelho. Só que essa imagem funciona bem com sal de cozinha, granulado, como a gente usa hoje. Verdade. Mas na antiguidade, o sal era vendido em blocos, pedaços maiores. Não era fácil misturar impurezas assim. O sal fininho, soltinho, só ficou comum no início do século XX, com um produto para não empedrar. E a empresa pioneira nisso, que popularizou o sal de mesa, se chama Morton Salt. Morton Salt, igual ao nome do descobridor, Morton Smith. Não pode ser. Que coincidência bizarra, parece até piada interna. A coincidência é no mínimo esquisita, né? Levanta muitas suspeitas. Por causa disso e de outras inconsistências, muitos estudiosos hoje acham que o Evangelho Secreto de Marcos é uma fraude. É um bom lembrete para ter cautela com descobertas muito sensacionais. Então, olhando para tudo isso, gnósticos, adaptações, Pedro, essa possível fraude de Marcos, qual a conclusão geral sobre esses evangelhos perdidos e a tal conspiração de que foram suprimidos? Olha, o que as evidências textuais e históricas mostram consistentemente é que a imensa maioria desses textos, chamados perdidos ou apócrifos, data do século II depois de Cristo para frente. Muitos deles claramente usaram Mateus, Marcos, Lucas e João como fonte, o que indica que foram escritos depois deles e muitas vezes como uma reação a eles. Textos com teologias muito diferentes, como os gnósticos ou as edições do Marcião, surgiram bem depois dos ensinos dos apóstolos e da escrita dos evangelhos canônicos, que a maioria data da segunda metade do século I. Então, o ponto central é esse. A busca pelos evangelhos originais escondidos acaba nos levando, na verdade, a textos mais recentes. As datas e a dependência literária mostram que Mateus, Marcos, Lucas e João vieram primeiro. Exato. Os outros, por mais interessantes que sejam para a gente entender a variedade do pensamento cristão antigo, parecem ser ecos, releituras, não as vozes originais que teriam sido caladas. A conspiração, assim, não se sustenta muito bem. Exatamente. A análise aponta para a primazia e antiguidade dos 4 canônicos em relação à maioria dos outros. Isso não quer dizer que os não canônicos não tenham valor histórico. Claro, eles mostram como diferentes grupos viam Jesus nos séculos seguintes, mas não parecem ser as fontes primárias perdidas. Resumindo, então, nossa conversa de hoje. As evidências indicam fortemente que os evangelhos perdidos, na maioria, são textos posteriores aos 4 da Bíblia. Muitos dependem deles ou os reinterpretam. Logo, a ideia de uma conspiração para esconder os evangelhos originais não encontra muito apoio nas datas e no conteúdo desses documentos. Isso, claro, puxa a próxima pergunta, né? Se esses textos perdidos são posteriores, como e por que a Igreja Antiga reconheceu justo Mateus, Marcos, Lucas, João e os outros livros do Novo Testamento como inspirados, como autoridade? Quais foram os critérios? Geralmente se fala da ligação com os apóstolos, né? A coerência teológica com o que já se acreditava e o uso amplo pelas igrejas na época. E é exatamente aí que a gente vai entrar na nossa próxima exploração. Como foi esse processo de reconhecimento do cânone? Foi uma decisão imposta de cima, por poder, como dizem algumas teorias, ou foi algo mais orgânico? Vamos continuar nossa análise do livro, examinando a formação do Novo Testamento, na próxima parte.